Olá, saudações, seja bem-vindo à aula número 5 do nosso Guia do Teclado Arranjador. Eu sou o professor Elvis Chaves, o seu professor de música, o seu professor de teclado também. E nessa aula número 5, a gente vai falar sobre dois botões ou três funções específicas. E é interessante que eu diga a vocês que alguns botões no teclado eles têm função dupla. No caso, a função do... Aliás, o botão Start Stop, ele tem duas funções, né? Função de iniciar e parar. Mas vamos lá. Do que é que eu estou falando, né? As funções que a gente vai ver hoje, nessa aula, vai ser... Como é que funciona esse botãozinho aqui, né? Se chama Start Stop. Se eu aproximar aqui, eu acho que vocês vão ver. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Olha ele aí, ó. Botão Start Stop. Olha aí onde ele fica. Ok? E o outro botão, deixa eu botar aqui para vocês verem. Ó, esse botão aqui, ó, botão Tempo, ok? Ele serve para regular o andamento do estilo, né, dos ritmos que você está utilizando. Vamos voltar aqui. Pronto. Vocês já sabem aí que quem sabe faz ao vivo, sem cortes, né? Bem, esse botãozinho que está aqui, o Start Stop, ele é muito simples o funcionamento dele. Ele serve para acionar ou parar, né, a questão do acompanhamento automático. Então veja só, quando eu dou Start aqui, ó, quando eu aperto, ele começa a tocar. Quando eu aperto de novo, ele para. Então, quando o ritmo está parado, a função que está atuando aqui é a função Start, partida, né? Então ele começa a tocar. Quando ele está funcionando, o ritmo está tocando, que eu aperto ele aqui, ó, a função que vai atuar é stop, pare. Então o ritmo para. Só isso, tá? Porém, ele também vai servir para que você possa dar start, né, dar partida nas canções, nos arquivos MIDI que você colocar no pendrive. Então, por exemplo, se você entrar no modo de canção, que esse teclado tem, modo de canção, quando a gente fala modo de canção, seria um modo em que o teclado ele vai ler arquivos que você vai colocar no pendrive ou que você vai acessar na memória dele. Alguns teclados vêm com músicas na memória, né? Músicas de demonstração. Inclusive tem um botãozinho assim, demo, né? Eu acho esse aqui não tem. Mas essas músicas de demonstração elas também são acionadas pelo botão Start, entendeu? E se você observar direitinho, embaixo deles, né, ó, você tem umas siglazinhas que também indicam as funções, né, ó, você vê aqui, ó, o play e o quadradinho que indica stop, né? Enfim, é só isso. Mas e se a gente der uma olhada no manual? O que é que o manual fala sobre ele? Vamos dar uma olhadinha no manual? Eu vou abrir aqui para a gente ver. E olha só. Aqui no manual a gente tem uma página especial. Esse aqui é o PSR 670, ok? É só você pegar o seu manual, você também vai encontrar algo parecido com isso aqui. A gente está falando sobre esses botões aqui, ó. Tá vendo? É tanto que ele destacou aqui, né? E os botões que a gente quer são... Está aqui, os botões não, o botão. É esse botão aqui, ó. Tá vendo? Start, Stop. Aí o que é que acontece? Ele coloca aqui o número 9, né? Ou seja, tem uma página aqui que vai falar sobre todos esses botões. Então, eu vou descer aqui, ó, número 9. Eu vou ver aqui, ó, 9, Style Control, controle de estilos. Todos esses botões aqui dessa categoria são botões de controle de estilo, mas a gente está falando especificamente do botão Start Stop, que é esse botãozinho aqui, que tem no seu teclado também. Dá uma olhadinha aí para ver se você encontra. Então, eu vou lá na página e olha só, o primeiro botão que aparece é justamente ele, ó. Tá vendo? E a descrição do que ele faz. Então, ele é tão simples que, na verdade, eles colocam só a função, né? Vamos ver o que é que eles dizem aqui, ó. Um estilo consiste em partes de ritmo e acompanhamento, acordes, etc. Os botões para reprodução de estilo são descritos aqui nessa página. E a gente está estudando Start, Stop. Então, ativa ou desativa a reprodução do estilo. No entanto, somente a parte do ritmo é reproduzida. O que é que isso quer dizer? Que quando você aperta esse botão aqui, ele não vai acionar outros recursos, né? Mas somente
o que é referente ao estilo que você escolheu. Então, se você vem aqui na memória e coloca, deixa eu ver aqui, Jazz Waltz, né? Aí você dá Start, Stop, ó. Ele começa a tocar, reproduzir, né, a parte rítmica, sem os acordes. Aqui ele está só fazendo a parte da bateria, a parte acústica, né? Aliás, a parte da percussão, tá certo? Se você quiser colocar os acordes, aí é outra função. Você teria que ligar o ACMPI, colocar os acordes, aí ele começa a reproduzir os acordes também. Mas que isso fique bem claro, ó. O manual foi bem específico. Ele diz aí que quando você aperta esse botão, Start, para começar, ele só vai reproduzir a parte rítmica, ou as baterias, ou bateria, melhor dizendo, que não tem várias baterias, né? Se você quiser ouvir o som dos acordes aí, alguns teclados, quando você aperta o botão de partida, Start, ele reproduz os acordes também. Entendeu? Por incrível que pareça, você fica se perguntando qual acorde que ele vai fazer, né? Geralmente é o Dó. Eu já vi alguns teclados fazerem isso. Não lembro o modelo e marca, mas já vi isso acontecer. Geralmente são teclados de baixa qualidade, né? Os que têm mais qualidade não fazem isso. Pois bem, vamos passar para o outro botão agora. A gente vai falar sobre o botão Tempo, que é o botão do andamento, que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. Start, Stop, aciona o ritmo, né? Só que esse ritmo ele tem uma velocidade, a gente pode regular essa velocidade, que na música nós chamamos de andamento. E o botão Tempo é o seguinte, como eu já mostrei para vocês aqui, né? No meu teclado o botão Tempo está localizado aqui. Você tem que localizar ele aí no seu teclado. Talvez tenha escrito assim, andamento, em português, né? Tempo, aqui em inglês, seria a tradução ao pé da letra, se eu não me engano, se eu não estiver errado, é de fato andamento. Andamento em música é o controle da velocidade da música, né? A velocidade com que você executa. Então, se eu vier aqui, ó, vai aparecer aqui na telinha 194. Se eu colocar 100, por exemplo, eu estou colocando um andamento menor, mais devagar, mais lento. Então, ó, deixa eu colocar um ritmo mais expressivo. Vou colocar esse aqui. Pronto, então veja só. 1, 2, 3, 4. Aqui nós estamos a 100 batimentos por minuto. Como é que eu sei? Porque aqui na tela ele vai me mostrar, ou então eu venho aqui na tela de resumo e ele me diz aqui, ó, certo? Ela está me dizendo aqui que eu estou a 100 batimentos por minuto. Será que eu consigo mostrar? Aqui, ó, que ele me diz 100 batimentos. Então, se eu quiser aumentar isso aqui, ó, eu aperto no botão Tempo. Vamos lá. Botão Tempo. Aqui eu tenho dois botões, é um mais e um menos. Se eu colocar no mais, ele vai 101, 102, 103 e assim vai. Né? Então, vou colocar aqui um bem alto. Olha como é que fica. Ó. Tá vendo? Coloquei em 194, tá muito rápido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer isso enquanto ele está funcionando. Ó. Tá vendo? Diminuindo. Olha aí. Posso deixar bem devagar. Tá vendo? Esse botão ele também vai influenciar o metrônomo, tá certo? Quando você tiver com o metrônomo ligado, ó, você também pode regular a velocidade do metrônomo pelo botão Tempo. Ó, ó o metrônomo aumentando. Tá vendo? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre o metrônomo. Como é que a gente faz para utilizar. Né? É uma ferramenta muito importante para quem estuda, até para os músicos profissionais. Né? Eles ensaiam usando metrônomo. Pois bem, gente. É só isso. Ainda falta ver o manual. O que é que o manual fala sobre o botão Tempo? Bora ver. Eu estou tentando fazer dessa forma, que é para que vocês possam entender que o uso do manual é muito importante. Tudo isso que eu estou explicando para vocês, claro, eu aprendi utilizando o instrumento, mas também consultei bastante o manual. Né? E isso me ajuda, inclusive, a explicar para vocês como é que esses botões funcionam. Agora eu quero dar uma olhada no manual para ver o que é que ele fala sobre o tempo, né? Bem, aqui, ó, no meu manual é o botão número 4, a descrição 4. Eu venho aqui, ó, tempo, botões, página 48. Vamos lá, ver o que é que ele diz. Ajuste do tempo. Eu acho que eu estou na frente. Eu sair da frente é melhor, né? Vamos aqui para o cantinho. Só que eu vou ficar olhando ao contrário. Deixa eu
Vou ajustar aqui para não ficar ao contrário. Eu vou fazer a mágica agora. Olha. Pronto, agora sim. Então, ajuste de tempo. Os botões tempo, aí tem aqui o menos e o mais, né? Subtração ou adição, para você diminuir ou aumentar, enfim. Permite alterar o tempo ou andamento de reprodução do estilo, da música e do metrônomo. O tempo do estilo e da música também podem ser ajustados por meio do botão Tap Tempo. Esse Tap Tempo que ele fala é um botãozinho que a gente tem aqui que também influencia, né? A gente pode falar sobre ele mais especificamente em outra aula, tá certo? Nessa daqui a gente vai falar só sobre o botão Tempo. Então, como ele disse aqui, esse é um botão que faz o ajuste da velocidade de execução da música, né? do metrônomo, mas também você pode alterar a velocidade de alguns arquivos MIDI e alguns algumas demonstrações. Em outros modelos de teclado, esse botão ele também aumenta a velocidade das demonstrações, certo? Das gravações que vem na memória do teclado. Então veja bem, tudo isso que eu estou explicando aqui é referente ao PSR 670, eu estou utilizando o manual dele, mas essas funções também estão presentes em outros arranjadores de outras marcas, inclusive. Basta você fazer o quê? Localizar, né? Abrir o manual e dar uma lida. E claro, degustar. Você precisa apertar o botão, ver o que é que ele faz, ver se ele funciona do mesmo jeito. Existem algumas particularidades de uma marca para outra, né? Mas geralmente a função principal funciona como descrito no manual ou como eu estou explicando aqui, tá certo? Pois bem, acredito que estamos lidando com funções bem simples, bem fáceis. Eu acho que você não vai ter muita dificuldade para entender como é que funciona, tá certo? Pois bem, essa aula vai ficando por aqui, gente. Desejo paz e graça. Até a próxima aula, não perca. Vou lá. Tchau, tchau.